Graça e Pai, meus amados, aqui José Alves Rocha, do canal Profecias Consumada no YouTube. Aqui mais uma vez, para fazer um vídeo para vocês. Esta série que eu estou trazendo aqui para os meus ouvintes do YouTube, é uma série que fala do pecado na carne. O Espírito não tem pecado. Todo pecado é na carne. Por isso que a gente estamos perfeitos perante de Cristo. E que não devemos nada mais aqui para pagar na carne. Porque Cristo já nos livrou da condenação da carne. O velho homem da carne, que é de Adão, que todos mesmos de Adão, esse velho homem já foi morto. Hoje, no novo pacto, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele também matou a nossa carne. Essa carne hoje não é mais viva. Essa carne para Deus está morta. Morta. Então a gente, Cristo, quando olha lá de cima, Deus olha lá de cima para baixo, que vê os filhos dele, os excluídos dele aqui, ele não vê a carne. Cristo é Espírito, hoje ele é Deus, ele é Espírito. E o Espírito não enxerga a carne, ele vê dentro de nós o nosso Espírito. Assim, quando a gente olha lá para cima, nós estamos na carne, nós não vê Deus que é Espírito. Assim é Deus quando olha para nós, não vê nós segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo pecado hoje é na carne. Então, quando nós for para a terra, que a gente tombar aqui e voltar ao pó, o nosso corpo de pecado fica lá. E o que ressuscita é o Espírito, não é a carne. Então, quero dizer para os meus ouvintes do YouTube, todo pecado hoje é na carne. E a carne não entra no céu, que carne e sangue não faz parte do plano de Deus. Hoje é Espírito. De Adão até Jesus, nós estávamos debaixo do reinado da carne, fazendo tudo para a carne. Mas quando Jesus veio, que ele sacrificou a carne dele, junto com ele foi sacrificado também a nossa carne. Amém? Você vai ver aqui nesse estudo. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, aqui mais uma vez me coloco na Tua presença para trazer mais uma mensagem para os meus ouvintes. Aqueles, Senhor, que são livres, não que são escravos. Os filhos da livre, tá? Para que eu venha libertar, Pai, que estão enganados. As pessoas tocadas das religiões, eles não sabem se são filhos de Deus ou se são filhos do diabo. Eles não sabem que estão salvos ou se perderam a salvação. Hoje eles são de Cristo, é salvo. Amanhã eles perderam a salvação. Hoje eles estão salvos. Amanhã perderam a salvação. Hoje eles estão salvos. Amanhã perderam a salvação. E eu quero mostrar para esses irmãos da dúvida que a salvação é uma. É uma. Tu é filho de Deus. Tu é o Espírito que vivia com Deus, que ele te trouxe para aqui para participar de carne e sangue. E esse que ele trouxe, jamais Deus vai trazer os teus filhos que estavam com ele lá no mundo sobrenatural, para passar aqui pelo um propósito, participar de carne e sangue para matar. Se Deus trouxe nós aqui para matar, então não devemos dizer que ele é amor. Como que eu vou dizer se Deus é amor? Se ele trouxe nós do mundo celestial, do mundo sobrenatural, Espírito, para revestir de carne, para cumprir um propósito de Deus. Não sei qual é o propósito, Deus sabe. E ele vai matar? Jamais, jamais. Jesus morreu por esse que ele escolheu e trouxe para aqui. Amém, irmão? Então, nós vimos aqui para participar de carne e sangue, porque nós, para viver aqui como Espírito, no meio de um mundo físico, nós temos que ganhar um corpo físico, por isso revestir esse Espírito de carne. Mas quando nós voltar, nós vamos deixar essa carne, este corpo, igual Paulo diz, desejamos deixar esse corpo e habitar com Deus. Porque lá o nosso espírito já é salvo, já está em perfeita vitória perante de Deus. O que é condenado à morte
é a carne, mas a carne não entra no céu. Amém, irmão? Vamos aqui. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: e agora digo isso, irmão, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Todo pecado é na carne, e a carne para nada presta. João 6:63. João 6:63. João 6:63 diz que carne e sangue para nada presta. O Espírito é que vive e fica. Carne e sangue para nada presta. Vamos lá. João 6:63. O Espírito é o que vive e fica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse não são espírito e vida. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. Por isso que os pregadores da graça dizem que nós somos livres, que somos salvos, que Jesus tirou nós do reino das trevas, da potestade da lei, e as igrejas não acreditam, porque vivem debaixo da carne. Mas os que estão debaixo da graça estão debaixo do Espírito. O que crendo nesta palavra, as palavras eu vos disse não, ou são espírito e vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Tá? O espírito é que vive e fica, a carne para nada aproveita. Todos os nossos pecados é na carne. Vamos lá. 1 Pedro 3:19-20. Pedro 3:19-20. Ai, Deus. Vamos lá. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Lembra, irmão? Eu falei que os filhos de Deus, que são escolhidos, que são chamados, que foram feitos filhos de Deus, tá? Eles estavam lá em Jó 38:7, tá? E os filhos de Deus estavam jubilando. Esses são os filhos de Deus. Fizeram carne e sangue, e já apareceram de Gênesis 6, e viram os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosa, e ali se contaminaram, esses filhos de Deus. Jesus veio para purificar os filhos de Deus que estavam contaminados, porque eles são predestinados, tá? Então, na morte de Jesus, ele foi e pregou, o qual também foi e pregou aos espíritos, porque os que não são filhos de Deus não têm espírito, são como animal. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão, todos aqueles que morreram até a arca, depois da arca e antes da arca, tá? Dos tempos de Noé, ele foi lá, pregou. Vamos lá, versículo 20.
20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, a prova, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Jesus foi lá, pregou aos espíritos, os espirituais, pegou aos espíritos, tirou de lá, e os que não eram dele, que não são espírito, que era só alma vivente, esses voltaram a ser condenados, tá? Voltaram a ser condenados. Amém, irmãos? Então, Deus não tem compromisso com pessoas sem o Espírito, que o compromisso de Deus são com aqueles que são espirituais, que Ele trouxe de lá do mundo sobrenatural, para nós aqui ser embaixadores, ser filhos de Deus, cumprir um propósito de Deus e voltar para a glória. Amém, irmão? Todos nós que viemos de lá, voltamos para lá. Tá? Então esse daqui, ó, vou mostrar aqui em 2 João, 1 João, quer dizer 1 João, Evangelho de João, para vocês entenderem, tá? Evangelho de João 5, 28 e 29. O Evangelho de João 5, 28 e 29. Para vocês entenderem aqui, tá? Ai, meu Deus do céu. Tem que arrumar um mouse aqui para melhorar aqui. Vamos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vem a hora que todos que estão mortos, no sepulcro, inferno, sepultura, ouvirão a voz dele. Agora, todos sairão para a ressurreição? Não. Não. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida eterna, da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, que é a segunda morte. Então, os que eram espíritos, filhos de Deus, que pereceram na longanimidade de Noé, que não entraram na arca, que pagaram as suas penas afogados ali. Então Jesus foi lá e vai chamar, vai ouvir a voz dele e vão sair para fora. Uns para a condenação e outros para a ressurreição. Os que fizeram bem são os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus. Esses jamais perdem a salvação. Eles são escolhidos, são eleitos, predestinados. Faz parte da eleição. Eles vão sair para a ressurreição da vida. E o outro, ouviram a voz dele, foram julgados e condenados, irmão. E condenados, tá? Então, vamos lá. Apocalipse. Apocalipse 20, que vai explicar bem legal para vocês não ter dúvida, tá, irmãos? Para vocês não ter dúvida. Eu quero tirar bem a dúvida de vocês. Apocalipse 20, vamos lá. Até o 15.
para você entender melhor. E vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para eles. Vamos lá. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante dele, de Deus. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Oh, abençoado, olha aqui. A igreja não passa por julgamento. A igreja não vai aparecer perante o trono branco. Isso já aconteceu na morte de Cristo. Isso aqui que é chamado de condenação secreta. Secreta. Porque nós que estava vivo não viu. Os daquela época, 2000 anos atrás, naquelas gerações, não viram este julgamento. Porque quando Jesus morreu, ele não descansou. Ele foi até as partes mais baixas da terra. E fez esta obra, irmãos. Por isso que é chamado de secreta. Que as igrejas esperam que isso vai acontecer agora, hoje. Já aconteceu também, irmão. A obra secreta. Já aconteceu todas as coisas. A Bíblia já foi cumprida. Não fique esperando nada acontecer hoje que está escrito, que tudo já aconteceu. Hoje é o Evangelho de Paulo de revelação, para que nós aprenda o sentido da vida e o que nós somos, tá? E a riqueza de Deus que Ele prometeu para cada um de nós. Condenação. Irmão, vem cá. Ei, olha aqui. Ei, olha para mim. A morte já foi presa. A morte já foi morta. Já foi julgada. A morte não tem mais direito sobre alma e espírito. A morte espiritual, que aqui a morte tinha direito, acabou. E que julgamento vai ter? Que ele já julgou e já acabou até com a morte. A morte da carne, a carne nossa já é morta, já foi morta. Na morte e ressurreição de Cristo, o velho homem, o Adão, já foi com ele, o velho homem sacrificado, tá? Já foi com ele. Então nós hoje não temos mais nada para pagar na carne. A carne, essa morre, mas o espírito que ficava preso, esse jamais ficará mais preso em domínio da morte, que está lá no livro de Romanos 5:14. Lê lá para você ver. O espírito ficava no domínio da morte, corpo e alma e espírito, tá? Como lá fala que a morte tinha pleno, né? Pleno domínio, acaba tudo no domínio da morte, era tudo no domínio da morte. Mas Cristo já acabou com isso, irmão. O velho homem hoje, quando é ele que desce a sepultura, o espírito volta a Deus. O velho homem desce a sepultura, o espírito volta a Deus. Quem é a morte hoje? Que Deus já tirou a morte, já foi aniquilada na cruz. Se a morte já foi aniquilada na cruz, não tem mais julgamento. Os que não são de Deus já são condenados quando nascem, condenados e julgados. E os salvos são predestinados. Corpo tomba, espírito volta. Corpo tomba e o espírito volta, tá? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se livro, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vamos lá. 13. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram, e os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, entendeu? Sacou? Sacou, irmão? Irmão, oi. Você tem a mente de Cristo? Deixa Deus te revelar. Que a Bíblia só entende aquele a quem Deus quer revelar. Senão você fica aí atrás de
interpretação. Você sabe o que é o crente que não sabe ler a Bíblia que fala? A crente é de interpretação. Cada um interpreta do jeito que quiser. Ei, mentira. Interpreta do jeito que quer quem não sabe, a quem Deus não quis interpretar. Deus não concedeu a interpretação. Agora interprete isso aqui. Você que lê, a vida toda e não entende. O pastor passa para você e não entende. Irmão, vem cá. O inferno, lago de fogo, é também o inferno eterno. Ele diz que é o inferno eterno. Aonde o verme não morre, o fogo não apaga, o seu verme não morre. Agora, pegaram o inferno e lançaram dentro do outro inferno, para que os dois infernos pegam fogo. Se os dois infernos pegaram fogo e acabou, e como que você hoje vai ser lançado no inferno? Não é isso que a igreja diz, que você vai para o inferno? Se você tiver em pecado, Jesus vence, você fica. Você vai passar por uma tribulação e vai sofrer e não vai ter a salvação, porque você não aceitou Jesus, você vai ser lançado no inferno. Oh, mas aqui o inferno e o lago de fogo, os dois já foi lançado, não já pegou fogo, não já acabou? Você mesmo disse que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo e acabou. Ô irmão, entenda a Bíblia. Inferno, sepultura. Sepultura. Todos que morriam ficaram em domínio da morte na sepultura. Inferno, sepultura. Logo que hoje, os salvos de Deus, os escolhidos, os livres, os que foram predestinados, os espíritos que vieram ter uma passagem pela terra e voltar para Deus, uma passagem e voltar para Deus. Aqui se é vestir de carne e sangue, para te pegar de sangue, morrer e voltar para Deus. Esses corpos, espíritos, então a morte não tem mais direito sobre esse espírito. Então esse inferno, sepultura, foi julgado também. É ele que vai sofrer a condenação de fogo. Fogo é julgamento. Ela foi julgada. Ela também para nós. Agora não sabe mais de nada. Só para a carne. A carne é terra e volta para a terra. Mas o espírito volta para Deus. Então hoje a sepultura, o inferno, sepultura, é ele que é o inferno que foi julgado. O inferno que foi lançado do lago de fogo. O fogo não é julgamento, fogo é julgamento. Então, ele foi julgado. O inferno, que é a sepultura, foi jogado no lago de fogo, que é julgamento, e que foi julgado, fechado as portas para os eleitos, filhos de Deus, que não tem mais prazer nos espíritos. É isso que está falando aqui hoje. Porque senão, irmão, as igrejas também estavam dentro d'água. Porque se o inferno foi lançado no lago da chama de fogo e ambos pegaram fogo, acabou o inferno e acabou o inferno e acabou a morte, foi tudo lançado no lago de fogo. Então, as igrejas vai condenar quem? Vai pregar quem para se livrar? E não vai mais para canto de ouro. Ô irmão, usa a cabeça. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Inferno, sepultura, não tem mais direito sobre os eleitos de Deus, porque você caiu, o Espírito volta a Deus. Então, não fica mais preso no inferno. Ela foi julgada. Fogo é julgamento. Então, a sepultura não tem mais direito nos espíritos. Então, ela foi lacrada para os espíritos. O espírito não desce mais. O corpo tomou, o espírito subiu. O corpo tomou, o espírito subiu. Não tem mais passagem pela cova. Não tem mais passagem pela sepultura. Não tem mais passagem pelo inferno, sepultura. Por isso que ela foi julgada. Ela foi condenada. Acabou para os espíritos. Entendeu? Não para a carne. Que como o inferno, a sepultura, a cova é barro, e o corpo tem que voltar para o barro, ele tem que voltar para a sepultura. Para ele está aberto. Mas para nós, eles já acabou a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sacou, abençoados? Vamos lá.
Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar. Não, é 8. Vamos aqui. Apocalipse 13:8. 13:8. Vamos lá. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqueles que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, eles nunca estiveram o seu nome escrito no livro da vida. Balela das igrejas. Balela das igrejas. Nunca tiveram o seu nome escrito desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Os eleitos foi chamado desde a fundação do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eles já têm seu nome escrito no céu desde a fundação do mundo. Mas os da perdição que não foram acharam escrito no livro da vida, eles nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida. Tá? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, também 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, esses que foram, sofreram a segunda morte, tá? Que não acharam o seu livro da vida, lá do Apocalipse 20, o versículo 14, que sofreram a segunda morte, eles nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Não adianta erguer a tua mão para que Deus escreva seu nome no livro da vida, porque os que são de Deus já têm o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas os que não são de Deus já têm seus nomes escritos no livro, não têm os seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, os quais habitam da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo não tem o seu nome escrito no livro da vida. Homem nenhum faz que Deus escreva a pulso o nome no livro da vida. Não precisa, os nomes dele já estão escritos nos céus. Vou mostrar aqui para você. Nos céus. Hebreus 12. Hebreus, para você entender aqui melhor, tá, irmão? 12, 23. Três, 24, presta atenção. E 23.
A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, do que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos os espíritos do justo, de todos os espíritos do justo, porque o plano de Deus hoje é espiritual. A Universal a Assembleia, a igreja dos Espíritos, nós já estamos debaixo da igreja espiritual. O céu é o teto, a expressão do mundo é o limite. O céu é o teto, a expressão do mundo é o limite. Aqui é a igreja do Espírito dos abençoados. A Jerusalém já desceu? Sim, já desceu. O reino espiritual já está entre nós, dentro de nós. E por que tanto dos problemas, tanto dos drogados, tanto da violência, tanto dos problemas na vida da gente? Porque você não é justo. Por mais que somos justos, que somos abençoados, o que planta colhe, Deus sempre usou nações para se vingar de nações rebeldes. Por mais que ela seja de Deus, Deus usou nação para destruir Israel. Então, os filhos de Deus, o que planta, colhe, faz algo errado, Deus usa esses filhos da perdição para o dia do mal, para se vingar. Lembra que Jesus chamou 12, e no meio do 12 foi o filho do diabo? Judas, filho da perdição, que não existe diabo, filho da perdição, e Jesus não sabia. Porque Jesus tinha que morrer, e essa obra de Jesus não quis que fosse feita pelo justo, pelos seus filhos, então trouxe um que não é dos dele, para que se cumpra nesse amaldiçoado esta obra maldita de violência, que Jesus tinha que morrer. Então quem entregou ele foi Judas. Judas é o filho da perdição. Assim é nós, os aperfeiçoados, os espíritos aperfeiçoados, que está aqui, que passou por carne, somos de Deus, mas estamos vivos na carne. O que planta colhe, Deus usa esses filhos da perdição, que é para punir os filhos dele. Por isso que o jeito que nós morremos não importa para Deus, o que importa é como chega lá para Deus. Lá no céu tem festa. Deus não quer ver o jeito que você morreu. Quer saber que você não morreu. A gente é que tem isso na cabeça. Quando o seu corpo todo, o Espírito já está com Deus. Não importa o jeito. Por isso, irmão, que existe muito jeito estranho de filho de Deus. E dizer, meu Deus, aquele cara tão bom e morreu desse jeito. A irmã Yolanda, uma mulher de Deus que dava a cesta básica dela, morreu toda furada. A carne. O espírito da memória já estava com Deus, a carne já não estava sentindo mais nada, porque ela estava morta, a carne estava morta, o espírito já estava com Deus. Deus usa para nossa julgamento, a nossa condenação, o nosso fogo, pessoas má que estão aqui para esse fim. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Provérbio 16:4, vamos lá ver. A provérbio é velho pacto? Sim, é velho pacto, mas está lá escrito isso, e é uma coisa que é para exemplo de nós, tá? A coisa no velho pacto que a gente usa como reforço, tá? Reforço, e a gente pode usar, é a palavra de Deus. Eu não posso aplicar, mas eu posso te mostrar, tá, irmão? Te mostrar. E o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Até o ímpio para o dia do mal. Que dia do mal é esse? É todos os dias. Só que um dia ele vai desaparecer e nós vamos ficar para sempre. Tá? Que o corpo caiu, não importa como foi que o corpo caiu. Ou por uma doença, ou pelo mal danado, pelo câncer, pelo uma AIDS, pela uma peixeirada, pelo um tiro. O que importa é que isso é carne. O espírito para nenhum para ele é invisível. Então ele volta, ganha um corpo e vai para Deus. Então esses
É para o dia do mal, é para o nosso próprio julgamento. Porque quando a gente é filho de Deus, é predestinado, é eleito, é escolhido de Deus, nós já estamos aqui, não perdemos a salvação, mas os nossos mal nos é corrigido, é punido na carne. Na carne. Então não pense que a graça é tão livre assim, porque os da graça sofrem. Até mais do que não são da graça, porque Deus não tem compromisso com os que não são dele. O compromisso de Deus é para os filhos dele. Por isso a gente padecemos, vemos tantos desastres e não entendamos. Aí depois que começar a entender, nós vamos ver que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E Deus não deixa impune aqueles que faz erro, que anda o errado. Amém, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Efésios 2, 4 ao 6. Vamos lá. Romano 9, 11. Romano 9, 11. Romano 9, 11. Vamos lá. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chamar. Então, irmão, as obras de Deus, os escolhidos de Deus, não faz parte de um grupo religioso. Os escolhidos de Deus não faz parte de ter que aceitar Jesus dentro de uma igreja. Os filhos de Deus não faz parte de ter que fazer obra, manutenção da sua salvação, como aceitar Jesus, se batizar, congregar, jejuar, pagar dízimo, se sacrificar e ir aos montes. Não. Tomar Santa Ceia, senão não faz parte do corpo de Cristo. Não. Os filhos de Deus estão aqui, ó. O que é eleição? Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, tá? Para que se cumpra o propósito de Deus, segundo a eleição. É aquele que ele chamar, não é obra. Aqui Paulo está usando uma simulação de dois nascidos, o qual Deus disse que amava um e odiava o outro. Deus disse que amava Jacó e odiava Esaú, e ele não tinha nem nascido. E por que nós hoje, parceiros de Deus, nós temos que ter obra? É isso aqui que está sendo claro. Não precisa ter obra, você não precisa de monte, você não precisa de sacrifício, você não precisa de jejum, você não precisa de cara feia na igreja, você não precisa de aceitar, você não precisa de... Ele te chamou, meu filho. Quem é você para não ir? É Deus que te chama, tá? E da mão dele está o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. É quem ele quiser chamar. Entendeu? É quem ele quiser chamar. Está aqui, ó. Tá? Porque não tendo eles ainda nascido, ele já escolheu um e escolheu outro. E por que eu tenho que aceitar Jesus?
porque eu aceitar ele, se ele já me escolheu sem eu nascer. Oh, abençoado. Não tendo eles ainda nascido, nem tido feito bem nem mal. Deus já falou, para que se cumpra o propósito. Eu amo um, mas não gosto do outro. Para que se cumpra o meu propósito. Não é por obra, não é por mão do homem, não é por aceitação, não é por um monte, não é por Santa Ceia, não é por dízimo, não é por um jejum, não é pelas campanhas, não é pelo monte, é pelo aquele que ele chamar. É pelo aquele que ele chamar. É pelo aquele que ele chamar. E isso não depende de ninguém, não depende de obra, não depende de nós, é a eleição. Eleição, ele escolheu aqueles que ele quer. Versículo 16. Versículo 16. Versículo 16, do 9. Assim, após isto, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Assim, pois, isto não depende de quem quer. Não depende de quem quer. Não depende. Não adianta você ir para a igreja e o pastor fazer o apelo e você querer, porque não depende de quem quer. É daquele que ele se compadece, é daquele que ele já escolheu. Hoje, meu filho, quem é de Deus é de Deus. E quem é condenado já nasce condenado. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra do reino de Deus, do propósito de Deus. Não é dentro de uma igreja, templo feito por mão de homem, porque Deus não está lá dentro. Deus está dentro de mim. Se ele me escolheu e se ele me chamou, ninguém tira da mão dele. Vamos ver lá. Não depende de quem quer, nem de quem corre, vai correndo, depende daquele que ele chamar. João 10, vou começar aqui, do 25 até 28. João 10, 25 até o 28. Respondeu-lhe Jesus: já vê-lo tenho dito, e não credes? Já vê-lo e tenho dito, mas não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, esses testificam de mim, mas vocês não creem, não têm fé. A fé é implantada, só tem fé ninguém é de Deus, nos escolhidos. Quem não é escolhido não tem fé, não tem fé. 26, mas vos não crede porque não são das minhas ovelhas, entendeu, irmão? Não crede porque não são das minhas ovelhas. A fé é espiritual, só crê quem é espiritual, aqueles que são nascidos do Espírito, carne revestida, espírito revestido de carne. Se você, de você mesmo, não pode crer nada, e nem receber nada, jamais você aceita Jesus por você mesmo, é ele que te chama. O homem não tem poder de intervir naquilo que ele quer, no seu propósito, naquilo que ele planejou antes da fundação do mundo. Você já é escolhido e ninguém te mexe. 27, vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Deixa eu falar para você, ei irmão, você que tem dúvida que é de Deus, porque hoje aqui a gente só acha que é de Deus como entra numa igreja e ergue a mão. Mentira. Mentira.
Você entrou numa igreja, você está desesperado, passando por problema, aí você procura uma igreja para você entrar, para lá afogar suas mágoas, mas você vai cair na cilada, numa arapuca, tá? Cuidado, porque você, como escuta a voz de Deus, porque você já é de Deus. Quem te levou para algum canto foi Deus. Quem você achou de ir atrás de Deus num lugar que não tem Deus, foi porque você está desesperado, é Deus, você já é de Deus. Olha lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os que não são de Deus não ouvem a voz dele. Ei! Você que está de fora, você que não está dentro de uma igreja, você acha que tem que ir para uma igreja para ser salvo? Quando você acha que tem que ir para uma igreja para ser salvo, porque você já é salvo, Deus já está em você, você já é de Deus, nada tira a tua salvação. Vamos lá, 28, eu dou a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém arrebatará da minha mão, ninguém arrebatará da minha mão, aqueles que ele escolheu, aquele que ele trouxe, ninguém arranca da mão dele. Você é o escolhido de Deus, irmão, ninguém arranca da mão de Deus. Amém? Você é um filho do Altíssimo. Amém, abençoado. Vamos lá. 1 Timóteo, 2 Timóteo, um 9. 2 Timóteo, 1:9. Que nos salvou, olha lá, irmão, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, e nos chamou, e nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo a nossa obra. Não adianta você ir para o monte, aceitar, jejuar, paganismo, tudo isso é obra, tudo isso é obra. E a salvação não é pelas obras, não segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos do século, antes da fundação do mundo, antes dos tempos do século, antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1:9. Essa obra já foi consumada antes da fundação do mundo. E como que eu tenho sido salvo hoje? Eu tenho que ir para uma igreja, aceitar o pastor que não é Jesus, Jesus está em mim. Antes da fundação do mundo. 2 Tessalonicenses, dois, 13. Vamos lá, irmão, de novo. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão, amado do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Ô irmão, abre esta cabeça pelo amor de Deus. Abre esta cabeça. Irmão, eles vão mostrar obra se voltar antes da cruz.
Para debaixo da lei, lá tinha pecado, tinha morte. Mas hoje você já é perfeito. Jesus já morreu, já tirou tudo. Ele já cravou na cruz todas as ordenanças. Você não deve mais nada. Você está livre. Se você é de Deus, você é de Deus. E se você não for de Deus, ninguém te leva para Deus. Isso é o próprio Deus. É Jesus, não é o homem. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão amado do Senhor, por vós ter Deus eleito desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito. Da verdade, não é da mentira, é da verdade, que é da graça, tá? Você já foi um escolhido, um eleito antes da fundação do mundo. Então você não tem mais precisão de aceitar Jesus, sendo que você já é dele. Você não tem mais precisão de buscar Deus em um templo feito por mão de homem, aonde Deus não habita nele, sendo que o próprio Deus já habita em você. Você que é o templo de Deus e Deus está em você. Você é um eleito antes da fundação do mundo. Efésios 2:4. Efésios 1. É 1:4, irmão. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Como também nos elegeu, não vai dizer, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele. Quer que eu falo mais, irmão? Antes da fundação do mundo, você já é escolhido, você já é eleito, você já é predestinado, você já é Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Nada toma a tua salvação. Se você pisar na bola, você paga, mas você não perde a salvação. Amém, irmão? Que Jesus abençoe, tá? Cada um, dê lacre, irmão, ajude, assim aí, irmão, para que Deus venha me usar cada vez mais para esse fim, para nos libertar da mão dos lobos devoradores.